Matemática para quem tem dificuldade. Olá pessoal, bom, meu nome é Jonathan e nessa aula eu vou falar sobre conjuntos numéricos, certo? Eu vou explicar sobre esses conjuntos, o que são, para que serve, e vai ser bem tranquilo e vocês vão entender, tá? Primeiramente, vamos entender o que seria um conjunto qualquer, uma coleção de elementos que compartilham algo em comum e que, por algum motivo, eles são selecionados, certo? Para isso, eu preciso que você imagine que você tem uma casa, por exemplo. Imagina uma casa. Imagina os cômodos que você tem nessa casa, certo? Beleza, você tem uma casa, você tem lá os cômodos separadinhos, ok. Agora você imagina que você vai fazer uma mudança, por exemplo, e que por algum motivo, por exemplo, de que você quer levar os móveis de cada cômodo separado, você quer saber quais móveis pertencem a quais cômodos, e você vai fazer uma listinha, por exemplo. Então você vai dizer que você tem, vamos fazer uma suposição, que esse círculo simbolize o cômodo sala, tá? Aqui simboliza a sala. Beleza, daí você quer o quê? Você quer colocar aqui dentro, você quer separar, para você levar nessa mudança separado, todos os elementos que pertencem à sala. Então, isso, no caso, você já está criando um conjunto, você já está criando uma coleção, você está separando, é uma separação de elementos que por algum motivo você precisa separar. Você precisa separar porque, ou nesse caso, por causa da mudança, esses elementos que você está separando devido a essa mudança, por exemplo, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Todos são da sala, né? E o que você vai ter na sala, por exemplo? Você vai ter uma televisão, por exemplo. Você vai ter sofá, né? Você vai ter um sofá. Você vai ter, por exemplo, imagina que você tem lá uma poltrona na sala, tá? Então, você tem também um tapete, tá? Então vamos fazer a suposição que esses daqui são os elementos. Pronto, você criou um conjunto, isso já é um conjunto, você já separou elementos que eles possuem algo em comum. Basicamente um conjunto é isso. Agora eu vou explicar algumas propriedades sobre o conjunto, algumas coisas que podem estar acontecendo a respeito de conjuntos. É muito simples, você vai entender. Vamos supor que esse conjunto aqui seja a sala normal, a sala, assim como a gente falou agora, esse conjunto aqui é a sala. E esse outro conjunto aqui seja, por exemplo, um quarto, tá? Beleza. Aí o que você quer fazer? Você vai fazer a mudança, mas você tem uma coisa em comum nesses conjuntos, tá? Tem um objeto que pertence aos dois conjuntos. Você tem, por exemplo, aqui você vai ter uma TV, como eu disse. Você vai ter um sofá. Você vai ter uma poltrona. E você vai ter o tapete. Aí o que acontece? Aqui no quarto você pode ter uma cama, por exemplo. Você vai ter um guarda-roupa. Você vai ter uma cadeira também. Pronto, esses são os elementos que estão. Essa cadeira, lembrando que ela não tem nada a ver com a poltrona, tá? Você tem a cadeira é uma coisa, a poltrona é um objeto de outro lugar. Você tem essa TV, você tem o sofá na sala, no quarto tem isso. Só que daí o que acontece? Você tem um elemento, você tem um computador. E vamos fazer a suposição que esse computador ele seja movido. Você usa ele no quarto e na sala. E como você pode representar isso?
essa intersecção entre os dois círculos, essa região que pertence aos dois círculos, ó, ela pertence ao círculo, eu vou até colocar ao círculo aqui, por exemplo, o círculo aqui verde, que eu estou fazendo colocando em volta dele verde, e ele pertence ao outro círculo aqui que eu vou colocar o azul agora. Olha só que legal, ó. Essa região pertence aos dois círculos, certo? E aí, como esse computador ele pode ser usado na sala e no quarto, você pode representar ele ali. Você pode colocar ele aqui, ó. Pronto. Você acabou de colocar esse computador. Você acabou de colocar ele. Ficou meio estranho o desenho, mas dá para entender. Então, aqui é o computadorzinho. E esse computador, por que ele está... Ele está nessa área aqui, nessa área do meio, porque ela é uma área que pega os dois círculos, ó. Então, que significa que ele é do quarto e também da sala, porque ele pode ser movido, de vez em quando a pessoa usa no quarto, de vez em quando na sala. Então, isso é uma outra forma de representação, de que você pode representar o elemento dentro do conjunto, certo? Então, você pode colocar, por exemplo... Sim, que nessa sala você tem aqui no primeiro círculo que você pode colocar que você tem um computador aqui, por exemplo, né? Mas esse computador ele pertence ao quarto também. Se eu fizer um círculo separadinho, um círculo igual esse, separadinho, só para colocar os elementos do quarto, esse computador vai estar. Então ele pertence aos dois cômodos. Aí a pessoa que vai fazer a mudança escolhe, né, de que forma que ela vai levar. Se ela vai levar separado, né, porque depois ela fica trocando de cômodo, etc. Agora, vamos falar sobre esse último círculo aqui, que é um círculo dentro do outro, que é um pouco diferente, tá? Mas é muito simples também de entender. Não tem segredo. Ó, imagina que esse círculo maior represente a casa, basicamente a casa mesmo que a pessoa mora, a casa em si. Esse conjunto aqui representa a casa. Por algum motivo a pessoa quis representar a casa dela nesse círculo, para separar alguma coisa, não sei. Então imagina que você tem aqui a casa. Agora você imagine que você tem elementos na casa que não pertencem a nenhum cômodo, até que pertence à casa só, que é um elemento que fica num lugar da casa que não é cômodo, que é um lugar só para guardar coisas, por exemplo. Então vamos imaginar que você tem a casa, e o que você vai ter na casa? Você pode ter, por exemplo, um vaso de planta na casa. Então você pode ter lá um vaso de planta, beleza. Imagina que você tem também na casa, por exemplo, você tem uma cadeira da casa, essa cadeira ela fica perto do vaso de planta e ela não pertence a nenhum cômodo, ela fica guardada ela fica pela casa, você leva em qualquer cômodo, ela fica guardada num lugar onde fica só coisa que você não usa e tal, beleza. Só que, veja bem, o que esse símbolo tá, o que esse círculo, na verdade, o que ele tá, que eu circulei de vermelho, o que ele é? Eu coloquei ele para simbolizar a sala também. Por quê? Porque dentro da casa você tem a sala pertence à casa, então aqui você tem a sala. Então é só uma representação, é o mesmo, basicamente, esse círculo aqui é esse mesmo círculo que simboliza a sala, mas eu quis fazer uma representação diferente. Eu quis colocar ele dentro do círculo casa, porque ele pertence à casa, certo? Então, o que você vai ter dentro da sala? Você vai ter a cadeira, você vai ter a televisão, você vai ter tudo que eu coloquei lá, certo? Você vai ter o sofá também, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso significa que, veja bem, que a cadeira, se você for analisar, é lógico que ela está dentro da casa também. Olha só que interessante. Então você acaba de perceber que a casa é o círculo maior e dentro você tem a sala, nesse círculo menor. Mas você tendo a sala dentro desse círculo menor, mostra que a cadeira pertence à casa. E é uma coisa óbvia, a cadeira pertence sim à casa da pessoa, certo? Então, ela pertence à casa, o sofá pertence à casa. Então, isso é só uma forma de demonstração. Eu poderia, por exemplo,
colocar aqui, vou só apagar só para dar um espaço, tá? Colocar aqui, por exemplo, esse símbolo dos dois círculos aqui simbolizando o quarto e a sala também, da forma que eu coloquei ali, por exemplo. Você tem aqui o círculo do quarto, tá? Então, o que isso significa? Só significa que o quarto e a sala estão dentro da casa. Só isso, tá? Então, assim, vamos dizer assim, complicou um pouquinho mais? Complicou, sim. Mas não deixa de ser uma coisa simples de entender. Que o quarto e a sala estão dentro da casa, tá? Aqui eu posso representar normalmente aquele computador lá, aqui dentro eu posso representar ele. Aqui eu posso representar a cama e tal. E o que você pode concluir disso? Você pode concluir que o computador, ele pertence à casa. A cama pertence à casa. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Que um conjunto de elementos pode estar dentro de outro. Então, você tem, por exemplo, o conjunto de elementos casa, que vai ter tudo que pertence à casa, e o sala está dentro do conjunto casa. Então, um elemento dentro do outro. E também entendesse essa questão do quarto e da sala, que um elemento pode pertencer a dois conjuntos diferentes. Só que você repare uma coisa, certo? Que o quarto e a sala, por que eu não fiz igual? Eu não fiz, por exemplo, o quarto dentro da sala, porque o quarto não fica dentro da sala. O elemento computador que eu fiz ali, ele pertence aos dois. Esse elemento computador aqui que eu estou circulando, ele pertence à sala e o quarto. Mas ele é usado na sala e no quarto, mas o quarto não fica dentro da sala, certo? Você não tem, por exemplo, essa cadeira aqui usada na sala, você não tem um guarda-roupa usado na sala, você não tem a TV usada no quarto. Então, por isso eles são mostrados dessa maneira, com uma intersecção, diferentemente da demonstração que foi feita aqui, onde você tem o círculo casa, porque realmente a sala está dentro da casa. Então, os elementos da sala, a cadeira pertence à casa, o sofá e tudo mais. Então, é isso. Agora vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Então, pessoal, os conjuntos numéricos, certo? Eles foram criados porque... Qual a intenção deles? Por que eles foram criados? Eles foram criados com a intenção de como foi feito na questão, no exemplo que eu dei da casa, de separar elementos também. Em algum momento da história, as pessoas sentiram a necessidade de separar os números. Falaram, é importante separar. Por algum motivo, elas separaram. Tá? A utilização, depois eu vou dar um exemplo de por que poderia ter sido separado, por que quiseram separar. Mas elas quiseram separar, elas acharam útil isso. Elas falaram, bom, é legal a gente separar os números. Então, assim como a gente fez lá com os elementos da casa, elas fizeram com números. Então, o conjunto numérico nada mais é que uma separação de elementos, e esses elementos são números, no caso, que por algum motivo eles têm algo em comum, entendeu? Por exemplo, eu poderia assim, só um exemplo, separar os números negativos. Aqui dentro poderia criar, por exemplo, aqui um círculo, um conjunto, e dizer que aqui dentro eu vou colocar só número negativo, -1, só -2, certo? Então, seria um exemplo de um conjunto numérico, só que não é o conjunto que a gente vai estudar. O conjunto que a gente vai estudar, eles separaram de uma outra maneira, de uma maneira simples, também tranquila, e todo mundo e vocês vão conseguir entender direitinho, é bem tranquilo. Então, basicamente, isso é um conjunto numérico, é isso que é. E eu vou explicar agora quais são os conjuntos, tá? E vai ser bem tranquilo de entender. O primeiro conjunto que eu vou explicar é um conjunto que ele se chama o conjunto dos números naturais, tá? Que é esse conjunto aqui no caso. Então esse círculo, assim como eu mostrei lá no outro vídeo, tem algo nele, tem algo dentro dele, mas não é igual eu mostrei lá, não vai ser TV, sofá, vai ser número. Então é como se tivesse vários números aqui dentro desse círculo que tem algo em comum. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles são números que eles não são negativos, basicamente, e são números inteiros. Bom, que números seriam isso? Eu vou dar um exemplo e vai ser mais simples de entender. Você pode ter, por exemplo, o número... O que você teria ali dentro, no caso, né? Você pode ter o número 1, o número 2, o número 3,
o número 4, olha só que tranquilo, né? Você vai ter esses números aqui. Não só esses, né? Você vai ter infinito. Vou até colocar 3 pontinhos aqui, porque continua. Você vai 4, 5, 6, 7, até infinito. Você pode ter 1 milhão, 500 milhões, você pode ter qualquer número inteiro ali dentro, certo? Você não vai ter, por exemplo, um número negativo. Você não vai ter o menos 1 ali dentro. Você não vai ter o menos 2, o menos 3, tá? Basicamente, esses números. Então, esses números e assim vai a contagem. 4, 5, 6. Então, é como se estivesse aqui dentro desse círculo. São esses números que vai até o infinito. Você vai contando, tá? A partir do número 0, no caso. O primeiro número seria o 0 aqui, tá? Sobre o próximo conjunto, tá? Sobre o próximo... e o conjunto dos números naturais, como é conhecido, eu vou até escrever aqui. Naturais. Você sempre se lembra que ele é representado por esse N aqui com um tracinho do lado. Normalmente é esse símbolo que vai representar esse conjunto, tá? É só uma representação, é só para dizer que é esse conjunto. Quando você vê esse Nzinho, significa que a gente está falando desses números aqui, que estão dentro desse conjunto. É bem tranquilo, tá? Assim como a gente representou lá casa, a gente escreveu casa. A representação do conjunto casa era basicamente a escrita casa. A representação de sala era escrita sala. Então, é bem tranquilo, é só para representar mesmo. Bom, o próximo conjunto é chamado de conjunto dos inteiros, tá? Ele é simbolizado por esse Z aqui com tracinho, tá? E é só representação também. E o que pertence a ele, no caso? Vamos fazer aqui uma setinha para mostrar os números que representam. Lembra que esse aqui não pertencia aos números negativos, etc? Nesse caso aqui, ele pertence, o número dos negativos. Então, é isso que muda basicamente para dos naturais. São números inteiros, né? Que pode ser, por exemplo, menos 2, menos 1, pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, e por aí vai. Então, por aí vai. Aqui também é infinito, o negativo pode ser menos 1 milhão, menos o que seja. Aqui 1, 2 pode ser 1 milhão, 2 milhões. Então, todos esses números. Agora, já ficou tranquilo de entender por que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Por quê? Porque, veja bem, o 0 pertence aos inteiros? Sim, o 0 pertence aos inteiros. Mas o 0 também pertence aos naturais. Então, como eu mostrei lá que dentro da casa você tinha a sala, o quarto, aqui dentro dos inteiros você tem os naturais. Bem tranquilo, né? 0, 1, 2, 3, 4. Eles são naturais, também são inteiros. Agora, menos 1. O menos 1 pertence, vou até colocar aqui, o menos 1 pertence apenas aos inteiros, não vai pertencer aos naturais. Bem tranquilo, né? Agora vamos para o próximo conjunto de elementos. O próximo conjunto, que é representado por esse Qzinho com traço, ele é conhecido, o nome dele é conjunto dos racionais, tá? E o que a gente vai ter dentro do conjunto dos racionais? É a mesma coisa, como vocês já podem ver, o conjunto dos racionais, dentro dele você tem o conjunto dos inteiros aqui, e você também tem o conjunto dos naturais. Então, você já percebe, é óbvio que se você tem dos inteiros, você já tem o dos naturais, porque os naturais, eles são inteiros, né, como eu disse. Então, você já sabe que esses números pertencem ao conjunto dos números racionais, o menos 2, menos 1, nananã, e por aí vai. O que você vai ter a mais aqui o que seria esses números racionais? O que você vai ter a mais é que qualquer número que pode ser representado por uma fração, qualquer número, qualquer um que pode ser representado por uma fração. O que é uma fração? Uma fração nada mais é que uma divisão. Por exemplo, 1 dividido por 2, certo? Que vai dar 0,5. Esse seria uma fração. Então, esse 0,5, olha como que já muda. Ele vai pertencer ao conjunto dos racionais, tá? Mas, como eu disse, é qualquer um. Então, qualquer número, é claro que não pode ser dividido por 0,
não pode ser, nenhum número pode ser dividido por zero, então não pode ser. Então, no caso, qualquer divisão vai ser. Menos essa que eu falei, por exemplo. Você não pode ter 1 dividido por zero. E isso eu vou explicar quando eu estiver explicando sobre fração, eu vou explicar por que isso não pode acontecer. Mas fica tranquilo, só se lembre que não pode. É só um caso específico, uma coisinha específica, é bem tranquilo. Enfim, mas você pode ter qualquer divisão. Você pode ter, sei lá, 235 dividido por 48, por exemplo. Qualquer coisa que pode ser representada. Você pode ter aquele númerozinho que quando você divide... quando você divide o 1 por 3, dá? Você divide lá 1 por 3, qualquer pessoa, você já pode ter visto isso, daí ele vai dar um número assim, eu calculo 0,333 e por aí vai, infinito. Aí, esse número ele pode, dá uma dízima periódica, ele vai e não acaba mais. Você pode ter esse número sim, esse número 03333, ele pertence também ao número dos racionais, esse 0,5 pertence, tá? Por quê? Porque ele pode ser representado numa fração. E o 0,5 também pode ser. Então, qualquer número que você consegue escrever em forma de fração, qualquer número que você consegue escrever na forma de uma divisão, vai pertencer aos inteiros. Aos inteiros não, desculpa, aos racionais. E por que, por exemplo, os inteiros pertencem aos racionais? Porque, por exemplo, você tem o 2. Você pode representar o 2 em forma de fração? Você pode. Você pode ter, por exemplo, 4 dividido por 2. Você vai ter quanto? 2. Pronto. Ele pertence. Então é isso, é bem tranquilo. Então, basicamente, qualquer número que pode ser representado assim vai pertencer aos racionais, tá? Agora vamos falar de um conjunto que, veja bem, ele tem uma diferença. Ele está separado dos outros conjuntos. Olha aqui, ó. Esse conjunto aqui ele é chamado de irracional. A gente não falou do racional, agora esse é o irracional. Ele está separado, tá vendo desse círculo aqui? Ele está separado, ó. Ele até está dentro desse círculo maior, né? Que eu vou falar sobre ele já. Ele até está, mas ele é representado pelo i, né? Irracional, é representado pelo i bem tranquilo. E ele até está dentro desse círculo maior, que eu vou falar sobre ele, né? Que todos os elementos estão dentro dele, no caso. Todos os outros conjuntos. Mas ele está separado, olha, é um conjunto que ele não pertence aos racionais. Ou seja, e os racionais não pertencem a ele. Os racionais aqui, ó, não estão dentro dele, está separado, é um conjunto separado. E quais seriam o que teria aqui dentro de tão especial para estar separado? O que tem de tão diferente para ele estar separado? Bom, vou puxar uma setinha aqui e vocês vão ver que é super tranquilo. Você pode pensar da seguinte maneira: qualquer número que não for racional vai pertencer a ele. E qual número que não é racional? Bom, você pode ter, por exemplo, números que não podem ser representados por fração. Um exemplo de um número que não pode ser representado por uma fração seria o π, no caso. Por quê? Porque o π vai dar aquele número todo, 3,14, tarará, tarará, e não sei o que, e vai indo. Então, esse número, o π é um número infinito, né? E ele é um número que ele não vai poder, você não pode representar ele por uma fração. Você não pode dividir um número pelo outro que não vai dar o π. Você não vai conseguir representar. Ou você pode ter, por exemplo, uma raiz quadrada. Você pode ter, por exemplo, uma raiz de um determinado número, certo? Raiz de 2, por exemplo, você não vai conseguir representar isso daqui através... O valor que dá aqui, você não consegue representar através de uma fração, tá? É uma coisa que, às vezes, você não aprendeu ainda. Às vezes, você não sabe o que é o π, às vezes, você não sabe o que é raiz de 2, né? Não sabe assim, não que não conheça, mas não sabe às vezes a utilidade e tal. Mais pra frente você vai entender direitinho. Mas só grava isso, que números que não podem ser representados por fração, eles vão pertencer, no caso, aos irracionais, tá? E esses números aqui, eu garanto pra você, se você for ver o valor deles, eles não serão... não podem ser. Quando você coloca um número, por exemplo, 1,01001, por exemplo, e vai para o infinito e vai indo. E
e 2, e 3, e vai indo. Vamos supor que é um número, isso aqui que vai infinito. Esse número não vai ser um número irracional e não pode ser representado em fração. Você não vai conseguir criar uma divisão que represente ele, tá? O último conjunto que eu vou falar, no caso, seria esse conjunto aqui, que é o conjunto dos reais, tá? Reais, vou colocar aqui... Ah, não é real de dinheiro, não. Tô brincando. Ó. Reais, tá? É bem simples de entender, é bem tranquilo. Você pode ver que é o círculo maior, todos os outros estão dentro dele. Então você já percebe o que? O imaginário pertence a ele, os racionais também pertencem a ele, né? Os naturais, etc. Tudo está dentro dele. Isso significa que todos os números que eu mostrei aqui, os números também, os imaginários, o π, o raiz de 2, os números também que são representados por fração, e etc. Todos eles estão dentro dos reais. E é isso. É muito simples. Ele simboliza todos esses conjuntos. Não tem segredo, é só isso mesmo. Os reais, eles simbolizam todos esses números. Quando eu falo um número real, pode ser qualquer um desses. Você pode falar a raiz de 2, é um número real. Você fala, me fala um número real, você fala π, você fala 0, você fala 1, você fala 2, você fala menos 2, você faz 1 milhão, você fala 0,333 infinito. Então, todos esses números pertencem aos números reais. É só isso. Bom, para que serve isso? Qual que é a utilização? Para que eu vou usar isso na vida? Por que eu aprendi isso? Bom, como eu disse, isso daqui, esses conjuntos numéricos surgiram no passado. As pessoas, elas sentiram que precisavam desses conjuntos, precisavam representar, como eu mostrei, precisavam representar, separar os naturais, separar os reais, separar os irracionais e etc. Então as pessoas sentiram essa necessidade. E eu vou mostrar mais ou menos assim, por exemplo, para que eu poderia usar, por exemplo, um exemplo assim de um uso, uma coisa bem básica no caso. Uma pessoa poderia me passar uma conta, por exemplo, eu resolver uma conta simples, poderia falar, quanto que é, por exemplo, uma soma, poderia me passar quanto que é 15 mais 10. É uma conta muito simples, você já deve ter feito de cabeça o resultado. Mas a pessoa poderia me dar uma dica. Se essa conta fosse mais complexa, por exemplo, fosse uma conta mais difícil, não fosse tão fácil assim, não fosse tão simples, ela poderia me dar uma dica. Ela poderia falar, por exemplo, que o resultado vai ser um número natural. Lembra dos naturais? Vai ser um número natural. Você se lembra dos números naturais lá, como eu disse, que pode ser o 1... o 2, o 3, pode ser também o 0, pode ser o 8, pode ser qualquer número, desde que ele seja um número inteiro e positivo. Então, qualquer um desses números. Então, pronto, acabamos de utilizar isso. A pessoa me deu uma dica e falou, olha, o resultado é natural. Você fala, então você já sabe que vai ser um número que pertence aos naturais. E você resolvendo a conta, você vai ver que vai dar 25, certo? Então, basicamente, esse é um exemplo de utilização, mas existem, obviamente, utilizações extremamente mais complexas dentro da matemática e dentro das áreas que a matemática pode ser utilizada e tudo mais, certo? E por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido bem. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários e... qualquer coisa, se eu não tiver ou respondendo as dúvidas nos comentários mesmo, provavelmente eu vou responder. Se eu achar muito pertinente, eu posso fazer um vídeo só para essa dúvida. Um vídeo específico, vídeos tirando dúvidas eu posso fazer. E é isso. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida. Pode falar o que você achou da aula, criticar, falar se você achou boa, se realmente está sendo uma aula que... para pessoas que não entendem, que não entendem começarem a entender, está sendo uma aula simples, com uma linguagem simples e tranquila. E obrigado, agradeço por você ter assistido essa aula. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se vocês gostaram,
E se vocês querem que eu continue postando esse conteúdo com qualidade, e continue postando os vídeos, eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e já clica no sininho. Muito obrigado, pessoal. Valeu!